Boa noite. Ok. Boa noite a todos. Vamos direto ao ponto. Vamos para Romanos capítulo 14. Para a gente então começar a nossa exposição na palavra do Senhor. Quero começar esse momento explicando um pouquinho, relembrando para aqueles que estiveram ontem aqui, a nossa linha de raciocínio que nós colocamos aqui para vocês. Ontem foi que o servir e o amar a igreja envolve uma disposição de amor sacrificial, um comportamento sacrificial onde eu viso o bem do outro, da comunidade, para que ela possa vivenciar a paz e a alegria e justiça do reino de Deus agora. Essa paz, essa justiça, essa alegria que nós vamos experimentar de maneira completa na eternidade. Nós somos, nesse processo, ativos, pessoas que estão operando para que isso aconteça. E eu falei também que existem empecilhos ou barreiras que podem atrapalhar a nossa caminhada de servir e amar a igreja. Essa mentalidade de mercado, essa mentalidade individualista, essa mentalidade a busca pelo conforto acima de tudo, a facilidade, a matemática do custo-benefício, atrapalha o processo de construção da igreja, de entendimento e vivência de amor na igreja. E a razão é simples, a gente vai ver daqui a pouco no texto de Romanos 14. Esse tipo de comportamento é contrário a qualquer tipo de texto que você acionar na Escritura que fale sobre amor, sobre serviço. Então, uma coisa é você ter uma mentalidade de mercado, outra coisa é você ter uma mentalidade de servo. São duas coisas completamente diferentes. Mas o que predomina, o que está no ar, o que está na cultura aí, é exatamente isso. As pessoas procurando cada vez mais a zona de conforto, não querem sair da sua zona de conforto, e cada empecilho que vai se colocando diante dele, ele procura se desviar o mais rápido possível, e nesse processo, a igreja vai ser mais um item que ele vai trocar, como quem troca de shampoo ou troca qualquer tipo de objeto que você vai comprar como um cliente. E muitos entram na igreja no espírito mais de cliente, diria até de turista, do que de alguém que está ali colocando a mão na massa para construir alguma coisa. Então, muita gente costuma tirar nessa era de rede social, a pessoa viaja para um lugar que ela não fez nada para que aquele lugar existisse, né? Tira uma foto na frente de um prédio que ela não fez nada para que aquele prédio existisse, e isso é a mentalidade de turista. E você não fez nada para que ele construir, para que aquilo acontecesse, mas você está lá, tipo, se vangloriando de estar na frente daquele lugar tão bonito que você não fez nada para acontecer. Muita gente vive a mesma realidade na igreja, essa é a mentalidade de mercado, onde eu sou o turista, onde eu sou o cliente, e eu não faço nada para que as coisas aconteçam. Isso pode impedir o serviço e o amor. Outra barreira que a gente colocou foi um ideal de comunidade. Então, muitas pessoas têm um ideal de comunidade. Todo mundo tem um ideal de como devem ser as dinâmicas das relações dentro da igreja. Todo mundo vem de alguma família, vem de algum círculo social, dali tirou-se ideais, rejeitou algum tipo de comportamento e chega na igreja com esse ideal de comunidade. A gente, citando aqui um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer que quando você tem uma igreja ideal na mente, você não usufrui da real, muito pelo contrário, você destrói a comunidade real, okay? Por causa do seu ideal de comunidade. Quantas pessoas vivem ideais de casamento e deixam de desfrutar do casamento porque está no ideal de casamento? Quantas pessoas têm ideais de vida financeira e não conseguem usufruir o real que está acontecendo agora no seu momento? Então, esses ideais que nós criamos, que o profeta Isaías chama de ilusões, né? São complicados e podem atrapalhar o processo de serviço e de amor. E também traumas que a gente carrega de relações dolorosas que podemos viver em uma igreja. E sim, a igreja é um lugar onde nós vamos vivenciar dores. Faz parte. É assim com família, é assim que acontece. Se você é pai, você sabe o que é sentir dor por causa dos seus filhos. Se você tem algum laço familiar, você sabe que para manter esses laços, as coisas não são sempre tão fáceis assim. E é comum familiares machucarem um ao outro. Isso vai acontecer dentro da igreja. E a gente precisa aprender como lidar com tudo isso também. Ok? Vamos lá então para o nosso texto de Romanos. O que a gente aprendeu do texto de Romanos que pode nos ajudar com esses três obstáculos? Primeiro a gente aprendeu, e ele já vai dar dando para a gente aqui um modelo de como é essa comunidade.
tá? Então ele vai começando, então, talvez, não sei se é o seu caso, quebrar alguns ideais de vida comunitária. Então, o primeiro ponto que ele deixou bem claro para a gente aqui é que dentro dessa comunidade, desse povo que Deus está construindo, existe espaço para diversidade, que é a unidade que é desejada por Cristo, vivenciada por Jesus Cristo, essa unidade, ela não é o mesmo que uniformidade, que há espaço para divergências dentro da comunidade, diversidade de comportamento e ainda assim manter uma essência, ok? Segundo ponto, a gente vai começar a ler agora a partir do versículo 13. O versículo 13, ele começa com a palavrinha aí, portanto. Esse portanto está aí porque agora ele vai começar a mudar um pouco o tom. O primeiro tom da passagem dele foi, olha pessoal, dentro da igreja existe possibilidade de viver assim, assado, pode ter pessoas que são fracas em uma coisa e fortes em outra. Agora ele vai começar a aplicar isso na vida deles. Então, o tom das palavras do versículo 13 em diante é um tom mais de aplicação. São conselhos mais diretos. Tá? O apóstolo Paulo vai começar a entrar num grupo de palavras que, sinceramente, não são fáceis de entender. A gente precisa se esforçar um pouquinho para conseguir pegar o que Paulo está dizendo. Ele vai usar a palavra, por exemplo, obstáculo, tropeço, entristecer, destruição, construção. E essas palavras, elas é como se elas estivessem todas dentro de um mesmo mundo, tá? A ideia é de que você pode ou atrapalhar o processo de construção ou de caminhada de alguém, e isso é representado pela ideia de tropeço. Então você pode ser um agente de tropeço, alguém que está caminhando, você vai lá e atrapalha a pessoa. Ou você pode ser alguém que, ao invés de estar colocando os tijolos na grande construção de Deus, ser alguém que está derrubando paredes, no final das contas. Então, o que Paulo está dizendo é: tenha muito cuidado com seus atos, porque eles podem ser atos de construção ou atos de destruição. Atos que podem levar pessoas a caminhar e crescer, ou atos que podem atrapalhar essa pessoa no processo. Ele vai falar de indivíduos, mas Paulo tem em mente aqui, basicamente, a obra de Deus. Deus tem uma obra, Deus tem um plano, Deus tem uma missão. E dentro dessa missão existe esse povo que está sendo construído no processo. Quem é você nessa construção? O que atrapalha? A pedra de tropeço? Ou você é aquele que constrói? Você é aquele que destrói? E aí a gente vai perceber, ele não vai usar essa expressão aqui em Romanos, mas ele usa em 1 Coríntios capítulo 3, falando sobre divisão dentro da igreja, ele vai dizer: aquele que destrói o templo do Senhor, falando do povo de Deus, será destruído. Então não tem como você agir para com a igreja de maneira negativa e achar que isso não vai acontecer algo de volta. A seriedade dos nossos atos em relação à comunidade. O que fica claro nessa passagem como um todo, e guardem isso com atenção, é que a gente precisa entender nossos atos à luz do que ele pode fazer dentro desse projeto chamado Povo de Deus. É interessante que na agenda que Paulo estabelece aqui, a igreja tem um lugar de destaque. Não é interessante que muitas pessoas planejam suas vidas, fazem todo o planejamento de onde vão estudar, o que vão fazer, no que vão trabalhar, aonde vão morar, e em todas essas decisões, muitas vezes, a igreja é coadjuvante. Ela é quase uma sombra, opaca em algum canto da sua mente. Você não pensa assim: se eu fizer isso, isso é um ato de construção? Ao fazer isso, eu estou construindo, eu estou atrapalhando? O que Paulo vai dizer é que há um projeto, uma construção em andamento. Eu costumo dizer isso para a minha igreja: nós estamos dentro de um projeto, Deus está construindo um povo, eu vou falar um pouco mais sobre isso na leitura, e nessa construção, nós não somos espectadores, não. Nós não somos turistas tirando foto na frente da construção. Nós somos os pedreiros que colocam a mão na massa e que suam para ver a construção. Ou você acha que um turista tem o mesmo olhar do construtor? De forma alguma. O turista chega lá, tira sua fotinha na frente do prédio. O construtor olha e diz: eu lembro que no inverno passado aquela parede caiu e que o irmão fulano... Entendeu? A pessoa vê uma história por trás da construção, porque ele é participante do processo. Nós não podemos se ver como meros espectadores quando o assunto se chama igreja.
O texto diz o seguinte: portanto, seja aplicando, deixemos de julgar uns aos outros. E aqui, lembra que ontem a gente viu que o julgamento estava muito ligado na figura do fraco, né? Mas agora, Paulo amplia. É como aceitar. Aceitem um fraco. Mas lá na frente ele vai dizer, aceitem uns aos outros. Então ele começa a mostrar para a gente que esse ato de julgar, de desprezar o outro, não é exclusivo de determinada categoria de crente. Nós temos essa inclinação a julgamentos e a desprezo. Se eu julgo, se eu desprezo, qual o problema desses dois comportamentos? Esses dois comportamentos de julgamento e desprezo não são comportamentos de construção. Se eu julgo uma pessoa, se eu desprezo uma pessoa, eu me separo dela, eu me distancio dela, eu não quero me relacionar com ela, porque eu sou superior a ela, entendeu? Esse ato de julgamento e de desprezo, ele não é um ato edificante. Ele é um ato de destruição. É assim que a gente precisa entender. O que Paulo está dizendo é que não é uma questão somente de gosto. Na hora em que você despreza, na hora em que você julga, você se separa, você se distancia, você destrói, você não constrói. Isso é muito importante para entender a dinâmica da igreja. Ele continua, em vez disso, faça um propósito de não pôr pedra de tropeço, obstáculo, no caminho do irmão. Essa expressão, pedra de tropeço, obstáculo, ela foi traduzida em algum... Eu não sei como é que está na versão aí. Aqui é NVT, né? Como é que ficou aí? Resolvam viver de modo a fazer que o irmão... Não, nunca fazer um irmão tropeçar ou cair. Ok. Essa expressão, em algumas versões mais antigas, era traduzida como escandalizar. Ok? Trazer um escândalo, fazer escândalo. Essa tradução, ela tem muitos problemas. Por quê? Porque a ideia de escandalizar, quando você pensa no português, escândalo, muitas vezes, na mente de muitas pessoas, escandalizar alguém seria o mesmo que levar alguém a ficar chocado com alguma coisa. Eu estou escandalizado, nunca pensei, eu nunca imaginei, estou escandalizado. A palavra escândalo, na nossa cultura, é diferente da expressão que nós encontramos aqui, que é tropeço mesmo. Por que é importante fazer essa distinção? Porque se você não fizer essa distinção, Jesus Cristo seria um dos grandes agentes de tropeço. Porque ele, digamos assim, chocou muitas pessoas. Com quem ele andava, o que ele fazia. Chocava as pessoas? Sim ou não? Sem dúvida. Não tenha dúvida. Se você ler nos evangelhos, Jesus Cristo está em lugares. Está entendendo? Que você olha assim, como assim? E alguém pode olhar assim, como alguém que é santo pode estar aqui? Aquela visita daquela mulher que tudo indica ser uma prostituta, devido ao pensamento do fariseu que está lá na casa, recebendo Jesus, quando ela adentra, a minha questão com aquele texto e outros textos, como Lucas capítulo 15, é assim, por que aquela mulher se aproximou de Jesus? Por que aqueles pecadores se aproximavam de Jesus? E por que muitas vezes não se aproximam da gente? Porque ele tinha esse, digamos, imã para a gente que não presta. Entendeu? Então, isso é importante, porque esse comportamento de Cristo, estar perto de alguém que tem um passado terrível, chocou as pessoas? Chocou. Mas os evangelistas gostam de dizer que ele nunca escandalizou ninguém. Então, escandalizar não é o mesmo que chocar uma pessoa. É gerar um empecilho. É algo muito mais poderoso. É algo muito mais destruidor. Tá? É quando você realmente atrapalha a vida de alguém. O que Paulo está dizendo para a gente aqui é que alguns atos nossos, mesmo dentro da nossa liberdade, podem ser um tropeço na vida de uma pessoa. Então você tem que pensar nos efeitos de suas escolhas na vida do outro. Okay? Não é que você vai cair num tipo de tirania do fraco. E aí, o que o fraco vai querer? Porque senão ele vai viver a vida inteira dele na condição de fraco. Mas escolha e tenha atos bem feitos para que esses atos não venham atrapalhar a vida de alguém. E aí não é fácil esse texto, porque eu creio que quando você soma todo o texto, e usa até inclusive o bom senso e outras passagens, esse escândalo não é só você fazer alguma coisa. Lembra que o problema era dias, comida e bebida, lembra disso? Então, o ponto para mim não é que Paulo está dizendo assim, só que você não tem que comer.
que o simples ato de comer, ou de beber, ou de guardar um dia, ou de não guardar um dia, sei lá, se tem um irmão que ele guarda um dia e você passa lá fazendo alguma coisa, atividade física, no dia que para ele é um dia de descanso, você está escandalizando o irmão? Eu não penso que Paulo está dizendo isso. Eu penso que a ideia é de alguém que está querendo forçar uma pessoa a ir contra a sua consciência. E eu tenho uma explicação dentro desse texto ainda e de outros textos também. Então não é só você testemunhar algo. Você não escandaliza ou você não faz alguém... Você não age como uma pedra de tropeço somente porque você está fazendo ou agindo em liberdade. É claro que a sua liberdade ela vai ser limitada. É óbvio isso. O texto vai deixar bem claro. Mas não é tanto só isso. A ideia é que eu vou forçar essa pessoa. Observe. Ele vai dizer o seguinte: como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Então Paulo é bem claro. Gente, não tem esse negócio de alimento puro e impuro. Acabou. Né? Certamente uma frase dessa, um judeu, alguém com imaginário religioso judaico atrelado assim até a última milímetro da alma, quando escuta um negócio desse, ele fica se tremendo. Mas Paulo está dizendo, olha, gente, não tem alimento impuro. Ah, ok. Aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte, olha, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Então, para aquela pessoa é impuro? É. Então, o que Paulo está dizendo é, não é impuro, mas ele acha que é. Isso não pode ser ignorado nas relações. Entendeu? Isso não pode ser ignorado. Eu sei que o irmão fulano acha que aquele alimento é impuro. Então, na minha relação, não está dizendo que eu não posso comer aquilo. Então, digamos que, sei lá, em alguma igreja, alguém vem de alguma religião, que você não pode comer vísceras e você está lá no mercado, que tem um mercadozão central, está lá no mercado de manhã, que geralmente nesses mercados rola lá uma famosa panelada, com cuscuz e cheiro verde por cima, assim, um coentro, né? Aí você está lá, aí o irmão passa e vê você, né, em êxtase, enquanto come a sua panelada. Paulo não diria que você está escandalizando ninguém, não está sendo pedra de tropeço. Mas na hora que você diz assim, o que é isso, meu querido? Que bobagem é essa? Coma. Coma. Eu estou agora constrangendo a pessoa a ir contra aquilo que ela entende. Aqui eu gosto de uma frase muito legal de um teólogo que eu gosto muito, chamado João Calvino. Calvino diz o seguinte sobre essas questões, ele vai dizer o seguinte, ó, nessas questões é melhor você descosturar do que romper o tecido. Entendeu a linguagem que ele está usando? Descostura. O problema é que algumas pessoas não querem descosturar nunca, querem estar sempre lá. Ou outros querem romper o tecido. Não, vai lá, tira a linha devagarzinho e vai levando. O certo seria, meu querido, se isso é ruim para você, não faça. Realmente não faça. Né? É bom até que você não... Evite até ambientes assim, porque aqui, né, a panelada está solta aqui. Então é melhor você não nem andar por aqui. Né? Vai continuar aqui. Ele continua dizendo o seguinte. Ele acha que é impuro. Agora, se o seu irmão se entristece, olha a palavra que ele está usando, se entristece, devido ao que você come, você já não está agindo, por quê? Por amor. Então, o que ele está dizendo com entristece? Será que a ideia é alguém passou, olha essa cena, viu você comendo a panelada e ficou triste? Essa imagem é meio estranha. Não é estranha? Estou tão triste que foi comendo panelada ali. Faz sentido. Faz sentido isso aqui, ó. E aí, cara, come uma panelada aí. Não, para mim isso não é legal. Eu me sente aí. Você não é nordestino, não? Isso aqui é marca da nossa cultura, cara. Coma. Aí o cara come. O que acontece depois quando o cara come, sabendo que na cabeça dele aquilo era errado? Ele fica arrasado. Ele não fica bem, porque ele foi contra a consciência dele. O que Paulo está dizendo é não force. A linguagem que ele vai usar lá em 1 Coríntios 10 é não espanque a consciência do irmão. A ideia é de dar um soco na consciência do irmão. Respeite a consciência, faça como João Calvino. Não rompa o tecido, não rasgue. Descosture.
Diga, será, irmão, que é impuro mesmo? Pense nisso. Qual é a base bíblica? Você vai trabalhando para que você possa, então, ganhar aquela pessoa. Isso é acolher, segundo o nosso texto. Você acolhe no sentido que aquilo não é motivo para rupturas entre você e aquele irmão. Aquilo não te separa dele. Aquilo não gera um problema entre vocês. E por que essa questão de relacionamento é tão importante? Porque nós construímos o povo de Deus nas relações. Certo? Ó. E ele pega pesado e vai dizer assim: por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Em outra perspectiva, seria, em 1 Coríntios, não destrua a obra de Deus. Então perceba que Paulo está dizendo o seguinte: analise se seus atos são atos de construção ou de destruição. Atos que geram empecilho, barreiras, e nesse caso você está trabalhando contra a consciência desse irmão. Tenha muito cuidado com o uso da sua liberdade, Paulo diria isso. Continuando. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, já li. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida. Se não é isso, então isso não deveria ser pauta de divisão entre nós. Não deveria ser motivo de estarmos separados por causa de comida e bebida. Mas, por incrível que pareça, quando você estuda a história do povo de Deus ao longo da história da igreja, você vai ver que muitas vezes o que dividiu as pessoas foi, por incrível que pareça, pasmem, foi comida e foi bebida. Ok? Dividiu. Por quê? E o ponto não é só comida e bebida. Claro que não é só isso. O que Paulo está dizendo, porque lembra, o que levava as pessoas a ter essa dificuldade com a comida e com a bebida? Eram as associações religiosas que aquilo tinha. Então é interessante como muitas vezes associações religiosas separam o povo de Deus. Ah, mas eu acho que aquilo ali está ligado com Deus tal ou com a igreja tal. E isso acaba rompendo as relações. Infelizmente. O que o reino de Deus é, então? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo. Aquele que assim serve. Ele acabou de dizer, quem age dessa forma não age por amor. A gente está falando de amor e serviço. E agora está dizendo, aquele que age assim não está servindo a Cristo. Versículo 18, não serve a Cristo. Aquele que assim serve, a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Uma pessoa que age da forma como Paulo está esperando, ele está agindo, versículo 18, a Cristo. Não é interessante que ele acabou de dizer como tratar um irmão, e depois ele vai dizer, quem age dessa forma está agindo a Cristo. Porque aí é que está, as nossas conexões entre Cristo e os irmãos é muito mais distante do que a conexão que Paulo estabelece na Escritura. Que a Escritura estabelece entre Jesus e aqueles que o servem. Fez o mal para alguém, fez o mal para Jesus. Fez um bem para alguém, fez um bem para Jesus. Atrapalhou a vida de alguém, se atrapalhou a obra de Jesus. Construiu. E aí vem o versículo 19, que é uma preciosidade esse versículo. Por que é uma preciosidade para quem estuda a Bíblia? Às vezes você está lendo a Bíblia, você não está entendendo muito bem algumas coisas, e aí o autor, ele te dá um presentão, que é tipo assim, eu vou te dar agora um resumão, tá? Vou dar um resumão para tu, só para garantir. Paulo faz isso de vez em quando, em Romanos ele faz isso, capítulo 7, resumindo, aliás, no capítulo 7, resumindo o capítulo 7 e o capítulo 8. Tem um versículo que resume os dois capítulos. Quando você encontra um resumão desse, você fica, oh, coisa linda. Você entende melhor o texto. Olha aqui o que ele vai fazer. Ele usa a expressão que na minha versão tem por isso. Na NVT é portanto, ficou melhor. É melhor esse portanto. Porque é como se ele estivesse fechando. Na verdade, Paulo usa uma construção muito interessante. Ele usa duas conjunções juntas para dizer assim, agora eu vou fechar o pensamento, tá? Segura aí, que agora vai vir um resumão. Tem aqueles professores que segura que agora é a hora do resumo. É mais ou menos isso. Ele vai dizer. O que eu estou querendo dizer? Em suma, Paulo está dizendo assim, agora eu vou dizer o que eu quero dizer. Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Na minha versão tem esforcemos. Vamos lá como é que está na NVT. Tenhamos como alvo a harmonia
e procuremos edificar uns aos outros. Tenhamos como alvo, procuremos edificar. Eu acho que esforçar está um pouco mais próximo, mas a palavra basicamente é persiga. Entendeu? Vá atrás com esmero. O que Paulo está dizendo para a gente? Nesse versículo aqui, é que esse povo que Deus está construindo, ele não é feito por clientes. Ele não é feito por turista. Ele é feito com muito esforço. E quem está dizendo é que viver junto, que é o projeto de Deus, essa unidade dentro e essa diversidade e unidade, isso não é fácil. Nós temos que nos esforçar. Se você procura uma igreja, uma comunidade para vivenciar a igreja e quer o caminho mais fácil, esquece. Isso não é igreja, isso é outra coisa, isso é clube. Entendeu? Isso é outra coisa. Você paga a mensalidade do clube e chega lá e reclama porque o balancinho está legal, porque a piscina está um pouco verde. Isso é clube. Igreja, você se esforça. Olha a palavra aí. E tem gente que tem, já olhando uma versão dessa daqui, ele já fica cansado. Não é não? Carteiro do Chaves, lembra do carteiro do Chaves? O Geninho, né? Jaiminho, né? Foi mal, a galera tá por dentro aí. Tem uns dinossauros aqui na igreja, né? O Jaiminho, ele não entregava carta, chegava com uma sacola cheia de cartas e dizia assim: Dona Florinda, tem uma carta para a senhora aqui. Ela, cadê ele? Está aqui dentro. Pega aí. É para evitar a fadiga. Então, tem muita gente que está nas igrejas, tipo o carteiro Jaiminho, tipo turista, não faz nada. O que Paulo está dizendo para a gente é que é exigido esforço. Galera, para tocar um instrumento, para fazer qualquer coisa com excelência, é necessário esforço. E não é diferente nas relações dentro da igreja. A gente vai ter que engolir muita coisa, entendeu? A gente vai ter que suportar muita coisa. Inclusive, Paulo vai usar a palavra suportar, que foi lida no capítulo 4, no comecinho. E suportar para mim não é dar suporte, não. Suportar para mim é aguentar mesmo. Tipo assim, respira. O irmão fulano de tal, né? Esse aí tem que respirar, contar até 20. Tem um irmão que você tem que contar até 30. Né? E aí vai. Ali é o 30, ali é o 20. É o 10. Você vai ter que aguentar. Quem quer viver relacionamentos fáceis? Por que os casamentos acabam? Porque não existe casamento fácil. Tá? Não existe família fácil. Não existe isso. Tá? Eu não sei como é que era a casa de vocês. Mas na minha casa, de manhã cedo, o meu filho, inclusive, está lá na salinha. Tomara que a salinha ainda esteja no seu estado normal lá. Mas o meu filho, esse meu filho está aqui, o Calebão, quando ele acorda com um ódio consumado. Não é não, você? É o fim do mundo, é tipo, o mundo está acabando. Cada passo dele é com raiva, entendeu? Às vezes de manhã ele tem que levar o que a gente chama de tá ligado, né? Tem um tá ligado nele para ele poder... Ei, cara, acorda para a vida. E de manhã na minha casa, não sei como é que é na sua, mas na minha, o meu filho não quer acordar, e eu tenho que acordar, a esposa tem que acordar. Ele tem que comer uma coisa para ir para a escola, eu tenho que levar ele para a escola. E isso não acontece de manhã numa mesa com vários itens, né, que você seleciona com frutas colhidas no pomar da minha casa, laranjas especiais, nada disso. Onde um filho diz, por favor, pai, uma vez que Deus nos abençoou com esse alimento, passa para mim a manteiga. Tem isso na sua casa? Não tem na minha. Porque vida familiar não é assim. Concorda? Não é assim que funciona. Entendeu? Você tem que colocar grades atrás do carro, né? Para poder eles não se matarem atrás. Então, e Paulo está dizendo, sabe igreja? Pois é. Ele resume com uma palavra, persigam, se esforcem, lutem para promover tudo quanto produz o quê? A paz. E olha que palavra maravilhosa, a palavra edificação. A palavra é clara, mas é porque a gente, no nosso evangeliquez, a gente atrapalhou um pouquinho ela, estragou um pouquinho ela. A palavra edificação, obviamente, está falando de quê? De construção.
E a pergunta que você olha, aliás, a pergunta que você faz é: edificar o quê? Eu estou construindo o quê? Que construção é essa? Tem dois textos importantes no Novo Testamento que falam dessa construção. Efésios 2, 1 Coríntios 3. Nas duas passagens, quem constrói é Deus, o tipo de construção é um templo e nós somos seus cooperadores no processo. O que Paulo está dizendo é que nossas escolhas são atos de construção. Na hora que eu amo alguém na igreja, eu respeito aquela pessoa, não julgo, não desprezo, eu estou conectando essa pessoa à comunidade. Isso são atos edificantes no sentido, não é porque eu me senti bem no final do culto, o culto foi tão edificante hoje, impactou a minha vida. Não é essa a ideia. A ideia é, esse ato construiu. Esse ato é um tijolo na construção. Por isso eu posso, no final do culto, ou em algum momento da igreja, dizer, eu amo essa comunidade, e ter passado tanta coisa ruim na comunidade, tanta coisa boa. Eu estava conversando hoje sobre isso foi num podcast que a gente falou um pouco sobre essa questão. Eu, por exemplo, quando a gente olha para a igreja, a gente não consegue ver pessoas. Quem vive a igreja não vê só pessoas, números. Quando passa uma criança assim, esse menino aqui, eu passei 9 meses orando por ele. E me passa aqui correndo, né? Isso aqui é uma figura. Entendeu? Então a gente tem pessoas que vão lá cantar na igreja. Teve um caso da nossa comunidade, que uma irmã passou por uma dificuldade tão grande. Teve que ser internada, foi uma dificuldade tão grande, mas foi tão lindo para a gente ver ela pegar o microfone de novo e cantar. Entendeu? Para quem estava visitando, é só uma cantora. Para nós, não. Não é só uma cantora. É a fulana que tem nome, que é casada com fulano, que tem um filho tal, que tem um problema assim, que passou por esse problema. E agora está lá, cantando ao Senhor. Entendeu? Então, assim, o que Paulo está dizendo para a gente é que a gente tem que entender que nossos atos são atos de construção ou de destruição. Daqui a pouco a gente chega lá nas aplicações. Depois de resumir, então, e falar da edificação, então meu ponto basicamente Paulo está dizendo que nossos atos constroem ou destroem. E ele vai dizendo logo no versículo posterior, né, a parte negativa, não destrua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Eu poderia traduzir livremente, do tipo, não destrua a obra de Deus por coisas não essenciais, cara. Você está gerando ruptura por isso. Olha, eu me converti em 96. Eu tenho 48 anos. E ao longo da minha caminhada com Jesus, muita gente ficou no caminho. Muita gente vai ficando pelo caminho. Amigos que não são mais amigos. Muita gente. E é triste ver isso aqui, Porque muitas vezes a ruptura foi por causa de comida e por causa de bebida. Você acredita nisso? Não é absurdo um negócio desse? Você simplesmente escolher não querer mais falar com alguém, se comunicar com alguém, viver com alguém, orar com alguém, por causa de coisas não essenciais. Paulo está dizendo, isso é um ato de destruição, hein? Ele continua. Todo alimento é puro. Repete, né? Mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. E aqui, novamente, a ideia não é só que você faça alguma coisa que incomode, porque se eu fizesse a leitura do texto, Jesus seria também autor de tropeço. Não é só isso. É levar alguém a forçar a sua própria consciência. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. E aqui é um ponto importante. Paulo está dizendo, basicamente, a minha liberdade tem limites. E olha que interessante. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que coisas? Lá do versículo 1. Controversas, não essenciais, que isso permaneça entre você e Deus. O que Paulo está dizendo é algo bem interessante, porque é estranho hoje em dia. O que Paulo está dizendo tem coisas que é só entre você e Deus. É quase como se Paulo dissesse assim, tem espaço para a vida privada na vida do crente. A gente estava até brincando aqui, né, um negócio que alguém diz assim, o pastor na casa dele é uma pessoa e na igreja é outra. Mas é óbvio. É claro. Entendeu? Na minha casa, eu também me comporto de um jeito diferente porque os ambientes geram comportamento diferente, exigem comportamento diferente.
O que eu estou dizendo aqui, que, na verdade, que Paulo está dizendo, é que tem algumas coisas, vai dizer assim, ó, fica entre você e Deus. Tá? Fica só entre você e Deus. Isso é importante numa era onde a galera tira foto de comida e posta. Você não tem mais vida privada. Vocês viram um experimento que fizeram com uma mulher e o cara chega para ela assim no supermercado, aí diz assim, como é que tá a fulana? Aí ela não conhece o cara, né? Como é que tá o teu filho, hein? Aquela febre dele. Já passou? Tá melhor da gripe? O teu cunhado, naquele aniversário do fulano, é a mulher incomodada com aquilo. Assim, mas quem é você? Você falou, fulano, eu sigo você no Instagram. Pronto, só disse isso. Então o cara sabia quem era o cunhado, qual foi o aniversário, onde era o aniversário, o que ela já fazia, se estava doente ou não, se estava melhor ou não. E ela, na mesma hora, percebeu, caramba, eu estou pegando toda a minha vida e jogando na rede. Tem coisa que é só entre nós e Deus mesmo, entendeu? A gente vai ter que dizer, não, cara, isso aqui é coisa minha e de Deus. Ou seja, não cobre das pessoas dentro da comunidade do povo de Deus que todo mundo tem que se comportar igual que você quer, porque ela tem direito a ter as convicções dela e viver isso na privacidade dela. Ok? Esse é um ponto importante. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado. Se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Aqui, para mim, nesse fechamento do capítulo 14, aqui você tem um melhor entendimento do que é o entristecer, do que é o tropeçar. Que é quando alguém faz alguma coisa com dúvida. Ah? Então, se o assunto for um tópico X, sei lá, bebida alcoólica, alguma coisa desse tipo, você toca nesse assunto. Ah, isso incomoda fulano. Isso aqui, beleza. Se a pessoa tem dúvida, ela não pode fazer nada. Se alguém não tem mentalidade, convicção de fazer algo, isso que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo diante do meu Deus. Ah, como ele acabou de dizer, assim, eu estou fazendo diante de Deus. Ok? Eu tenho essa liberdade que Deus me deu para me fazer. E eu vou fazer diante do meu Deus. Se a pessoa tem dúvida, ela vai pecar. E é isso que Paulo está dizendo. Não leve ninguém em dúvida a fazer o que ela não quer. Porque isso é destruir a pessoa. Entendeu? Ponto. E aí nós chegamos no capítulo 15. Aqui eu vou ser um pouco rápido para a gente ir para as aplicações. No capítulo 15, então, Paulo aciona a pessoa de Jesus Cristo como padrão. Ele vai dizer, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso não tem nada a ver com mentalidade de mercado, concorda? Onde na mentalidade de mercado, o que basicamente você procura é agradar a você mesmo. Agradar a você mesmo, esse é o ponto. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Olha o ponto importante. Agradar ao próximo aqui não é ser dependente emocional do próximo. O que é dependente emocional? Pais, às vezes, são dependentes emocionais. Tem medo de dizer não para o filho que vai, que ele não me ama mais. Tem pai que é assim, tem mãe que é assim. Não, bichinho, se eu fizer isso aqui, ele vai me amar. Dependente emocional. Paulo não está dizendo assim, faça o gosto dos fracos. Não. Faça o bem para ele. O que é melhor para ele, para a edificação da comunidade, da igreja. Esse é o ponto. Porque senão, e aí é uma coisa que eu às vezes discordo de alguns colegas meus de ministério, às vezes postam coisas, inclusive esse texto, aí postam uma coisa só relativa ao fraco. E eu sempre gosto de dizer para os caras, meu irmão, Paulo não procurou um clube. Ele não é do grupo dos fortes ou do grupo dos fracos. Ele tem uma palavra para cada um. Todos os dois grupos precisam ouvir. Um é tendencioso a desprezar, o outro é tendencioso a julgar. Um tem que ter mais cuidado com alguns atos para que aquele ato não venha a ser destruído, um ato de destruição. Por outro lado, eu não quero deixar o fraco sempre fraco. Não é não? A pessoa sempre naquela coisa, não, porque o fulano, não.
Ele tem que sentir também. O ponto não é esse. O que Paulo está dizendo é que nossos atos precisam ser sacrificiais. Em benefício de quem? Do gosto de alguém? De forma alguma. Porque se você faz alguma coisa por causa do gosto de alguém, você está escravo dessa pessoa. E você é um dependente emocional dessa pessoa. Não é essa a questão. É o bem para a igreja, edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que nos citaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ele vai dizer, porque também Cristo não agradou a si próprio. O que ele quer dizer com isso? É que Cristo não... Entenda, interesse e agradar a si próprio, quando são condenados na Bíblia, não é porque você não tem que fazer as coisas desinteressado, não é isso. É quando eu faço uma coisa com interesse em detrimento dos outros. Então, o meu interesse fica acima. Quando o texto vai dizer que Jesus não agradou a si mesmo, ele não está dizendo que tudo que ele fez foi sem nenhum tipo de prazer, não é essa a ideia. Mas que o prazer dele não era em detrimento do outro. Eu vou fazer isso aqui para mim e eu não estou nem aí com o efeito nos outros. Entendeu o ponto? A gente tem que ter interesse mesmo. Quando alguém diz assim, eu estou dando esse presente aqui sem interesse. Está errado. Pois quando eu dou um presente para minha mulher, eu tenho interesse. Aqui, estou cheio de interesse. Porque quando Deus nos presenteia, Ele também tem interesse, sabia? Ele quer mudar você. Ele quer transformar você. Ele não quer que você pegue o presente, tome e fique, beleza. Não é isso. Então, quando a Bíblia fala assim, não agradou a si, está dizendo o seguinte, basicamente. Jesus, em seus atos sacrificiais, pensou nos outros e não somente nele. E Paulo está dizendo, é assim que vive na igreja. Isso são atos de edificação. Padrão para a gente, a pessoa de quem? De Jesus. Ele é o modelo de humanidade. E é nele que nós aprendemos a ser como deveremos ser. Diante de tudo isso, então, eu vou só ler até o versículo 7, para a gente ir para algumas aplicações, e vai ser rápido. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então, Cristo tanto o modelo de sacrifício, amor sacrificial, de doação, visando o bem maior, como também ele é exemplo de unidade, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho fantástico essa expressão do versículo 6, um só coração, uma só voz, porque logo depois, versículo 7, ele vai começar a falar, citar vários versículos do Antigo Testamento, onde você encontra gentios e judeus louvando a Deus juntos. E a ideia de Paulo é mostrar que esse é o projeto de Deus. E o que dividia a igreja de Roma era exatamente o passado judaico e o passado gentílico dos membros, que dividiam a igreja. E Paulo está dizendo, não é para ser assim, é para estar todo mundo junto e louvando o Senhor. Porque esse é o projeto de Deus. Isso é um ato de edificação. Beleza? Aplicações. Minha primeira aplicação é a seguinte. Nossos atos, cada ato seu, deve ser um ato de construção. Pense nos efeitos das suas escolhas na igreja que você faz parte. Geralmente você só pensa no efeito no seu bolso, o efeito nas suas amizades mais próximas, o efeito em vários lugares, mas na igreja, qual vai ser o efeito disso na minha igreja? Essa minha escolha aqui vai afetar o quê? Vai produzir o quê? É um ato de destruição ou um ato de construção? Tenham atos de construção. Terminou o culto, você não gostou de alguma coisa, fica calado. Engole. Porque esse ato de reclamação, muitas vezes, é um ato de destruição. Não edifica nada, não gera nada, não muda nada. Só revela que você tem uma alma seca e amarga, só isso. Tem gente que é tão seco, né? Pensou? Gente que você se aproxima dela, ela é tão seca que a sua pele fica ressecada. Você tem que usar hidratante depois. Tem gente que tem que ter um hidratante do lado. Você pensa, só um instantinho aqui, pegar um hidratante assim. Pessoa seca. Que ela só tem palavras negativas, de reclamação,
palavras pesadas. A igreja não é o problema, é essa pessoa que é um problema. Entendeu? E aí tá lá alguém para fazer o quê? Para ouvir e dizer, é mesmo. Né? Irmão, ó, engole, copinho d'água, respira, pega um ar, conta até 10 e não fala. Seus atos são atos de construção. Você pode dizer, essa comunidade, a comunidade que eu vivo, ela é fruto do meu esforço nas minhas relações? Entendeu? Ponto. Isso não tem nada a ver com a mentalidade de mercado, onde tudo está pronto e eu só compro e desfruto. Aqui não. E aí vem minha segunda aplicação. Não há desfrute real na igreja, em canto nenhum, que não venha por esforço. Não há. Essa semana eu estava com um casal e eu falei, vocês estão começando a vida agora. Está tudo começando novo para vocês. Vocês podem desfrutar de uma vida legal um com o outro. Viver em comunhão com o outro. Mas para isso vocês vão precisar ter atos certos e de esforço. Essa história de que você vai ter um casamento bem-sucedido só fazendo o que você quer ou sendo dependente emocional do outro, não vai dar certo esse negócio. É necessário esforço. É necessário muito esforço para você poder usufruir. Para alguém, um guitarrista, fazer um solo maravilhoso, mais livre e espontâneo, ele já decorou 1000 escalas. Até ele dizer que foi tão bom aquele dia. Mas antes daquele dia, foi muito esforço. É assim que funciona. Para desfrutar o topo da montanha, tem que andar nela. Tem que subir, tem que suar. Eu levei uma vez minha esposa para uma trilha, porque na pandemia, ela, acho que depois se arrependeu, mas depois deu certo. Na pandemia, ela fez, todo mundo presente de casa, ela assim, um dia eu vou fazer uma trilha contigo, eu gosto de fazer trilha. E ela não gosta. Ela disse, não, meu colchão aqui, entendeu? Quero... E aí, ela, quando a pandemia, se essa pandemia passar, eu vou fazer uma trilha contigo. Beleza. Vou fazer uma trilha comigo, uma galera. Aí de vez em quando a gente parava, porque tinha um amigo da gente que estava lá, também era iniciante. Ele dava 3 passos assim, aí a língua para fora, peraí. Aí sentava. Aí enquanto ele sentava, ficava eu e um colega da gente que é bem acostumado já. Cara, olha que... Gente, olha... Aquilo ali não é uma orquídea? É. Aí a Francine disse que... Depois ela falou para mim, mas ela ficava só assim. Eu odeio orquídea, eu não quero saber de orquídea. Eu não quero saber de samambaia, né? Então, eu falava assim, cara, samambaia tem... Esse recorte, eu e meu amigo, né? Olhando para as plantas e ela odiando as plantas. Porque só dá para você contemplar se você se esforçar, entendeu? É assim que funciona. É assim para a montanha, é assim na vida. Filho, vem pronto? O menino vem pronto? O pacote vem pronto? Vem todo esfolado. Nem roupa tem. Está tudo para fazer ali, está tudo incompleto ali. Você vai ter que educar, ensinar, é todo um processo até você dizer assim, olha, que bom, tanto esforço. A mesma coisa é com a igreja. Você não vai usufruir de nenhuma igreja se você não se esforçar por ela. Não vai. Você pode dizer assim, foi tão legal, aquela igreja é muito legal, não sei o que é legal, mas dizer assim, esse povo aqui, isso aqui é a minha casa, é o meu lugar. Aquela vida, aquela outra vida, a gente ajudou a crescer. Não há edificação sem esforço. Por isso que a mentalidade de mercado atrapalha a igreja. Porque o cara que vem com a mentalidade de mercado, ele não quer fazer nada. Está falando até para o pastor. A galera, às vezes, entra na igreja, aí tem esses ar-condicionados. Eu não sei se vocês sabem disso, mas essas máquinas, elas não funcionam pela força do poder. Alguém chega e fala assim, não, é uma energia que tem, que passa por ali. Não sei se vocês sabem disso, né? Você aperta o botão e tem uma energia. E tem um negócio que lá na frente que faz roda para poder consumir, para saber quanto é. Então isso aqui não é de graça. Nada aqui é de graça. Nada aqui veio assim, ó. Pum. Alguém se esforçou para que isso fosse real. Se não for por esforço, não acontece. Pastor, eu quero uma vida mais tranquila. Esquece a igreja.
Vai para outro lugar. Se associa a um clube e curte. Vale a pena? A gente pode discutir isso depois. Mas tá óbvio, né? Outra aplicação. É a minha última aplicação. Atos de serviço são atos que nos fazem florescer. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Paulo fala aqui que Jesus sacrificou. Entenda uma coisa, Jesus aparece no Novo Testamento como o início de uma nova humanidade, tá? Por exemplo, já pensaram por que ele foi para o deserto? O que você tem fazendo no deserto? Né? Porque ele não foi ser batizado, sei lá, num lugar melhor, mas, né, um jardim, uma coisa mais legal, o deserto. Quando você vê essas referências a Jesus Cristo, indo para o deserto e tudo mais, tem muitos paralelos entre Jesus, Adão e Israel. Muitos paralelos. Jesus tem um paralelo muito forte com Adão. Todo mundo sabe que no mundo antigo, se você quiser começar algo do zero, do nada, você começa onde? No deserto. Como a criação. Deus vai lá, vai criar, não é isso? E só existia aquelas águas, não é isso? E tudo começa a partir dali. Porque a ideia é que Cristo iniciou uma nova humanidade. Paulo vai dizer isso em Romanos 5 e também em 1 Coríntios capítulo 15, comparando Adão com Jesus. Paulo faz isso indiretamente, mais sutilmente, em Colossenses 1. E qual é a ideia? Jesus, ele é um modelo de humanidade. Tá? Ele veio iniciar uma nova humanidade. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com esse texto? Porque aqui ele aparece como padrão para a gente. Então, se você quer saber como um ser humano deve agir, você olha para Jesus. E o ato de Jesus é um ato sacrificial em benefício do povo. Então, ser humano é isso. E por que eu usei a palavra florescer? Eu tirei essa palavra florescer do Salmo 1. Lembra que o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite? E ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, e ele dá fruto o tempo todo. Qual é a ideia? Quando eu estou ancorado com a vontade de Deus, eu floresço como ser humano. Eu vivo como um ser humano. Deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que a mentalidade de mercado, ela desumaniza as pessoas. Entendeu? Quando você serve ao outro, quando você pensa no outro, você está agindo como um ser humano. Quando alguém dizer para você assim, errar é humano, está errado. Porque Jesus Cristo é humano e ele não errou. Errar é desumano. Quando eu começo a agir pensando somente em mim, e não na comunidade, no povo que Deus está criando, eu estou agindo de maneira desumana. Então, servir as pessoas floresce. Muitos traumas, lembra que eu falei dos traumas? Que são empecilhos, são resolvidos quando essa pessoa passa a servir outras pessoas. Entendeu? Sirva a outras pessoas para você ver. Às vezes, eu tenho 3 filhos. Às vezes eu digo para eles assim, meus filhos, você não pode chegar numa mesa da sua casa, comer e deixar o prato na mesa. Concorda? Isso é um exemplo tão grande assim, é um símbolo tão grande de eu não estou nem aí. Eu não faço nada para que as coisas mudem nessa casa. Pega o teu prato e leva pelo menos para a pia, tira o excesso e faz alguma coisa. Faz alguma coisa. O problema é que tem uns pais aí que tratam os filhos tudo protegidinho, né? Saco bolha, entendeu? O menino não pode tocar em nada. Ah, ele vai... A minha mãe mora comigo. Vó, né? Mas ela diz assim, Rômulo, o Caleb vai cair. Eu disse, com certeza. O que tem? Não, mas ele vai cair. Mas ele vai cair. E aí? Deixa ele cair. Aí ele levanta. Ou não, então ele quebra uma perna, quebra um braço, aí bota um gesso. E é isso. Entendeu? Já pensou se você fosse agir só? Mas ele vai cair. Então, não podia nem subir aqui. Eu posso cair também. Não existe essa ideia. O que eu estou querendo dizer com vocês é assim, ó. Esse texto, ele é uma pedrada na mentalidade de mercado. Tá? Ele é um alerta para você entender como é que essa comunidade funciona. Certamente não é o seu ideal de comunidade, concorda?
No seu ideal de comunidade, você sempre estaria sempre batendo na mão do outro assim, fazendo assim, não é não? Quando você pensa, o ideal de comunidade, todo mundo, batendo na mão, todo mundo feliz, dando as mãos. Você não viu o ideal de comunidade, você se esforçando. Mas eu tenho meus traumas. Você resolve, sabe como? Servindo. Porque é assim que o ser humano funciona. É servir. É a melhor das terapias que você pode viver. Faça alguma coisa que não seja para você. Porque você foi feito para o outro. É isso que a Bíblia nos ensina. Assim, nós vamos servir e amar a igreja. Entendendo o que a igreja é. Entendendo quem nós somos dentro dessa comunidade. Nós não somos espectadores da construção de Deus. Nós somos seus cooperadores. E cada escolha nossa constrói ou destrói. A pergunta é, você é cliente ou você é servo? Você é turista ou você é servo? Você é um construtor ou você é um destruidor? Você é aquele que deixa o prato na mesa, porque você não tem noção do trabalho que teve aquela comida. É uma pessoa completamente deslocada e abstrai o tempo todo e não consegue ver a realidade de um prato sujo? Ou é alguém que vê a necessidade e faz? Então hoje, alguém vai deixar um bombom cair aí no chão. Alguém vai fazer alguma coisa e tem gente que faz o seguinte, ó. É só uma metáfora isso aqui. Mas tem gente que vê qualquer situação, passa por cima. Se você é uma pedra nessa construção, faça alguma coisa. Esse é o ponto. E aí você vai usufruir disso? Não tenho dúvida. Você vai florescer e curtir essa igreja como nunca. Amém? Que vocês possam amar e servir. Vale a pena. Eu tenho uma palavra final que me veio aqui à mente, eu não posso deixar descartar. Estou aqui fechando meu tempo, tá, irmãos? Estou com o relógio aqui no controle. Ele é de uma outra dimensão, meu relógio. O time dele é diferente. Mas, há um tempo atrás, eu fiz um estudo em Isaías 49, quando lá nós encontramos o servo do Senhor cansado. Estar na igreja pode nos cansar, e vai nos cansar. E é interessante aquele texto, é o servo falando, mas Paulo fala naquele texto como se fosse para ele mesmo. A gente tem que aplicar aquele texto para nós. Você vir à igreja exige esforço e vai cansar. Mas tem cansaços que valem a pena. Sabe? Tem cansaços que valem a pena. Que fazem florescer. Que você olha assim e diz, poxa, que bom. Que bom poder ter me desgastado aqui. Faça parte de uma igreja onde você se desgasta para você poder usufruir das coisas boas também. É um cansaço que vale a pena. Amém?